Seu toque é leve, o timbre é completo, mas não é pesado, e seu gosto é impecável. Essas são as palavras do crítico de jazz dos Estados Unidos, Donald James, sobre as composições de Carlos Henrique Pereira, nosso convidado do Culto Circuito de hoje. Mineiro de Juiz de Fora, Carlos acaba de lançar o CD instrumental Minas Gerais. Carlos, seja bem-vindo ao Culto Circuito. São 11 faixas nesse CD. Todas falam de Minas? Diria que sim, esse CD tem tudo a ver com Minas. Ele, apesar dos estilos, musicais não serem tradicionalmente mineiros, eu uso ritmos do Nordeste, eu uso improvisação do jazz americano, mas a maneira, eu costumo falar que é o jeito que o músico mineiro toca esses estilos, essas influências, faz a música se tornar mineira, E foi um trabalho que eu compus pelo menos 90% aqui em Minas, depois que eu retornei do exterior. Então tem muita inspiração, É fácil falar de Minas Gerais, Carlos? É fácil escrever, tocar sobre Minas Gerais? Não, principalmente eu acho relacionado ao que eu estava falando, Minas não tem um estilo assim definido, O que é a música mineira, É difícil, A gente pensa em Clube da Esquina, a gente pensa em certos ritmos, congado, mas não tem uma coisa definida, A gente tem muita influência do rock, da música erudita, do barroco, mas acho que nunca chegou a um ponto de consenso assim, onde em Minas Gerais existe um tipo de música. Exato. Você se considera um músico autodidata? Com certeza. A minha formação foi bem típica da época, Assim, eu fui em conservatórios, comecei estudando em casa com a minha mãe, que era uma pianista de música clássica, Mas depois dessa fase de conservatório, eu comecei a interessar pela música mineira, eu comecei a escutar rock e quis uma educação mais aberta, E o que esse período no conservatório... Foi aqui em Juiz de Fora, Foi aqui. O que esse período no conservatório te trouxe para a tua vida, tua carreira musical? Existiu alguma diferença, algum contraponto? Incrível que pareça, me levou a entender que eu era um músico que ia tocar música brasileira, sabe? Apesar do repertório no conservatório ser 90% erudito, eu tive a oportunidade, ali, 11, 12 anos, começar a tocar Vila Lobos, Ernesto Nazaré. Aquilo me dava um prazer, sabe? A conhecer mais a música clássica brasileira. A música clássica brasileira me levou... Acho que foi o melhor ali do conservatório, apesar da técnica, Até hoje eu manter a mesma técnica clássica, mas eu acho que foi ali quando eu comecei a tocar esses compositores que te engrenou para a vida musical. Daí Exato. Você formou no conservatório, você foi para os Estados Unidos, ficou 15 anos nos Estados Unidos. Como que foi essa experiência norte-americana? Bom, teve um pulo aí, do sair do conservatório, eu saí com 12, 13 anos, Aí ali eu comecei a compor de uma forma assim, bem espontânea, Não tinha estudado, claro, composição, 13 anos. Mas, compunha alguma coisinha, muito influenciado por Ernesto Nazaré, Vila Lobos. E mostrava, tocava na cidade aí. E tinha uma resposta, Então aquilo foi, Te aguçando, pensando, poxa, eu quero estudar composição, estudar composição, jazz. Mas só que os programas nas universidades do Brasil, naquela época, eram muito fechados, era uma coisa bem erudita mesmo. Então eu já comecei a me ligar que o caminho seria para o exterior, Mas antes de ir para o exterior, ainda participei de um grupo aqui chamado o Aves Iliu, que na época inovou bastante na cidade. Chegamos a apresentar em São Paulo. Aí depois que o grupo encerrou, na verdade fui para a França antes de ir para os Estados Unidos. Você ficou um período na França. Eu estava muito atraído pelo jazz europeu, principalmente de um selo chamado SM. Então queria ir lá, ver shows,
estudar, tocar, né? Agora, como que foi esse pulo de música clássica, já que você ficou um período no conservatório, para o jazz? Você foi para os Estados Unidos e aí mesmo, de fato, mergulhou nessa Foi nos Estados Unidos que eu tive a oportunidade realmente de estudar o jazz, procurava professores tradicionais, né? Estudei com... O objetivo da sua viagem foi esse? Estudar jazz? Foi, com certeza. Eu senti essa necessidade de improvisar, de entender o jazz, né? Era uma coisa tão mágica, tão... né? Eu queria fazer aquilo, mas não sabia como, né? Tem que ir para lá e... Estudei com músicos que tocaram com Dizzy Gillespie, foi fantástico, né? Abriu... E qual a diferença, ou quais as diferenças que você notou do jazz lá nos Estados Unidos e do jazz aqui no nosso país? Já que o jazz lá que surgiu nos anos 20, no início do século passado, como que foi essa troca? Sem dúvida o jazz lá você tem um acesso, né, fácil, né, essa informação já é uma coisa institucionalizada na cultura americana, né? Todas as universidades têm um programa de jazz, toda escola, né, tem aula de jazz, né? Então... Existe alguma diferença do jazz de lá para cá, do Brasil? O jazz brasileiro tem os ritmos brasileiros, né? Eu acho que a diferença maior, né? A harmonia é um pouco mais livre também, né? O jazz mais tradicional americano, ele tem uma harmonia que você pode estudar, entender e dominá-la, né? Já a brasileira, talvez pelo fato dos músicos brasileiros serem a maioria autodidatas, né? Tem certas coisas que você não entende, né? A música do Ou até de outros ritmos musicais regionais, né, no Brasil. Acho que cada um pega um pouquinho de cada, né? Com certeza, é. Traz para si a raiz de onde você é. Você trouxe muito da raiz mineira para o jazz? Para tocar o jazz aqui no Brasil? Acredito que sim. Minha música tem bastante espaço, né? Tem bastante melodia, né? Uma coisa bem mineira. Já outras partes do Brasil, né? O jazz mais influenciado pelo norte, né? Agora, você foi para os Estados Unidos, mas para onde você foi nos Estados Unidos? Você foi para New Orleans? Você foi para Nova York? New Orleans, na verdade, nunca fui, né? Eu fiquei em Nova York e... Viveu durante os seus 15 anos em Nova York? No início, eu tocava, né, música brasileira, bossa nova, né? Foi a maneira que eu tinha para me manter lá, né, e poder estudar em uma cidade cara, né? Você não pode ficar só estudando, porque Exato. Realmente. Mas na época, uma coisa engraçada, até não existia essa lei anti-fumo, né? Que hoje existe até aqui. Então eu passava uma noite tocando num bar, num restaurante, num clube de jazz, todo mundo fumando, né? Me deixava o olho assim vermelho, eu usava lente de contato, aquela de vidro, né? E na manhã seguinte eu perdi a voz. Então eu falei, não é possível, como é que eu vou sobreviver aqui fazendo isso, né? E essa saga sua em Nova York a gente continua no próximo bloco, tá certo, Carlos? Curto Circuito volta já já. Estamos de volta com o Curto Circuito. No programa de hoje, eu converso com o mineiro Carlos Henrique Pereira, músico juiz-forano, autor do CD Minas Gerais. Essa obra aqui que eu mostro para você que está em casa e nos assistindo aqui no Curto Circuito. Voltando à questão de Nova York, você falou que tocou vários anos em barzinhos, inclusive numa rua em Nova York que chama Bleecker Street, onde tem lá pubs que tocam jazz, blues, rock and roll. Quer dizer, é o nicho musical da cidade de Nova York, né? Eu quero saber de você o seguinte, durou muito tempo esse seu tour pelos bares de Nova York? Não, na verdade, os primeiros anos, os 3 primeiros anos, essa foi a minha maior investida, assim, para me manter em Nova York, poder morar lá e estudar. Mas por causa, como eu estava contando, o problema do fumo, né, da alergia, né, perdia a voz, o olho ficava todo vermelho, prejudicava a tua saúde, né? Não era legal, não era nada saudável. Aí eu acabei me envolvendo mais com produção em estúdio, né? Aos poucos eu fui fazendo contatos e
Isso me levou a ser proprietário de um estúdio depois. Já no terceiro ano eu comecei a já investir, né, em comprar equipamento. E a galera do jazz, da música brasileira, nos anos 90, me procurou muito, né? Acho que pelo fato aquela revolução digital que aconteceu, né? Aquele período. Os grandes estúdios Isso. cobravam um absurdo, né? Aquela fita analógica. Então começaram a aparecer os equipamentos digitais, o preço mais acessível, eu podia fazer uma gravação de qualidade. E pelo fato de eu ser músico, né? Acho que ajudava, né? Aos músicos independentes, né? Agora, a se autoproduzir. a se produzir. Carlos, foi fácil essa vida de produtor musical na cidade de Nova York? Nos anos 90 foi. Acho que era a prosperidade total, né, do Império Americano ali. Tudo dava certo, né? Assim, não tinha como dar errado. Era muito dinheiro para todo lado, efervescência total, né? Depois de 2000 que a coisa começou a decair. Foi logo depois dos atentados? Você tem isso como uma marca depois dos atentados de Nova York? Eu não sei se é uma coincidência, se foi realmente um fator psicológico, mas acho que a partir dali realmente... Houve uma mudança na concepção da própria segurança, a cultura da cidade, né? A questão econômica, né? Realmente o país começou a... A gente tem alguns dados interessantes aqui do Carlos. Ele trabalhou, foi produtor, como ele disse, em Nova York e trabalhou em mais de 200 projetos. Foi contato com músicos de várias partes do mundo, né? Com vários estilos musicais diferentes. Como que foi juntar essa galera no mesmo pote? Trabalhar com tanta gente diferente. Eu sei que seu CD foi parar na Europa, foi parar no Japão. E aí? Para mim foi tudo de bom, né? Porque você ter uma oportunidade de trabalhar com músicos da Índia, por exemplo, aquilo para mim sempre foi um mistério, né? Aquela música indiana, compassos, tudo diferente. Então, você conviver com esses músicos, aprender um pouco dos segredos deles, é uma oportunidade incrível. Inclusive, o meu segundo disco, que foi lançado lá nos Estados Unidos, tem participação... Que é esse aqui, ó, Água e Terra. Água e Terra. Isso. Tem participação de músicos da África do Sul, que ficaram bem conhecidos com o trabalho que eles fizeram com Paul Simon. Tem músicos brasileiros, tem músico japonês, então foi um pouco dessa experiência que eu tive lá de ter contato com esses músicos de outros países, né? Agora, a sua primeira obra solo foi chamada Reciclagem, né? Ela foi lançada em 1987 em vinil. Naquela época era analógico ainda, o disco era aquele bolachão, né, que a gente chamava. E logo depois você foi lançando esses CDs, novas obras, como foi Água e Terra, que é esse aqui que eu acabei de mostrar, né? E logo em seguida veio Minas Gerais, que agora é em 2010. Falando um pouquinho dessas tecnologias, qual que é a diferença desse trabalho que você executou lá em 87 para o trabalho que você executou agora em 2003? Existiu alguma diferença? É um mundo de diferença, né? Em 87 você não tinha essa facilidade hoje em dia de... Bom, o custo, né? Antes de mais nada. A edição, a captação, né? Os microfones, tudo o custo do equipamento. Hoje em dia tem muito mais acesso, né? Você pode escolher o que você quer. Em 87 eu tive a felicidade de conseguir um patrocínio legal na época, né? Senão seria impossível. Fui parar num estúdio no Rio, chamava Chorus, acho que era da família do Roberto Marinho, né? E a gravação era feita naquela fita, né? Não tinha edição nenhuma, né? Você chegava no estúdio, tocava durante horas e era gravado sem interrupção. E nem podia ser tantas horas assim, porque cada hora, eu acho que cada minuto no estúdio é caríssimo. Exato. E eu lembro que a operadora era uma inglesa, ela não tinha muito conhecimento de música brasileira, né? Então foi uma dificuldade atrás da outra, né? Inclusive na hora de prensar o disco, como eram apenas 1000 cópias que eu ia fazer, a Polygram não tinha interesse, né, de lidar com esses independentes, né? 1000 cópias para eles, né? Eles têm lá som livre, né? Fazendo altas produções. Então você tinha que passar por um intermediário, né?
pela porta de trás, era uma coisa de outro mundo, né? Hoje em dia você liga para fábrica, manda o CD. Agora, o que mudou desse trabalho? Esse trabalho Água e Terra foi de 1987. Não, esse é o de 2003. De 2003. Esse aqui nós temos de 2010. Isso. É claro que há uma diferença de tempo muito grande. Por que tem tanta diferença de tempo? Você demora para compor ou não? É um momento na verdade, isso foi uma questão até pessoal, assim. Eu gravei muito, eu tenho material. Poderia lançar outros 10 discos, né? Mas não sei se é uma exigência da minha parte com o meu próprio trabalho, mas... Você não tem aquilo na tua cabeça, eu tenho que produzir, eu tenho que escrever música para comercializar. Você faz quando vai surgindo a demanda e quando você se sente bem para expressar. É isso? Exatamente. Eu nunca via lançar disco, compor como algo comercial, né? Apesar de eu ter mais de 80 composições gravadas e representadas no mundo inteiro, né? Eu tenho músicas que são tocadas na televisão americana, filmes na Europa. Companhias de dança também utilizam tua música? Também, tem até um site que é só para música para dança, minha música está lá. Trabalhar com esses tipos de mídia, você trabalhava específico para TV, para rádio, ou você compunha a tua música, você escrevia o jazz daquela forma, sem pensar em TV e rádio? Tendo o estúdio nas minhas mãos, eu adaptava composições que eu fazia para certas situações, como tinha oportunidade, uma trilha num filme, num show de TV. Aí eu adaptava, fazia um rearranjo da música e assim eu acabei criando um catálogo de 80. Hoje em dia, com esse CD, vai chegar a quase 100 composições que são usadas frequentemente. Carlos, dos anos 80 até os dias de hoje, as suas composições mudaram de lá para cá? Esse último CD é o que mais me agradou, assim, como compositor. E eu quero saber dele no próximo bloco, o que mais te agradou nesse CD Minas Gerais. Eu converso com Carlos Henrique Pereira e o Culto Circuito volta já já. Estamos de volta com o Culto Circuito, com a presença de Carlos Henrique Pereira, músico que lança seu novo CD, Minas Gerais. Eu vou mostrar para vocês mais uma vez. Agora, eu quero saber, Carlos, por que você colocou uma baita de uma vírgula entre Minas Gerais? Tradicional pergunta, né, para quem olha a capa pela primeira vez. Bom, Minas Gerais é o nome de uma das composições, né, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso estado. Ela começa num tema assim meio barroco, meio erudito e progride para uma coisa mais, de certa forma, pop, Beatles. Aí tem o jazz. É uma música que tem vários elementos que me remetem às influências, né, da música mineira. Mas a vírgula foi mais para realçar palavras gerais, né, no sentido de que não são essa coisa toda que a gente não sabe o que é a música mineira, né? Assim, foi trazer de volta trazer para o público todos esses estilos musicais que existem dentro de Minas Gerais, né? Exato. E colocar tudo dentro de um caldeirão. Exato. Não é isso? Inclusive, já antecipando a história da capa, né? Tem várias fotos que foram tiradas pela minha esposa. Isso. Também tem essa visão, né, da Minas Gerais, do nosso dia a dia, né? Mais do que aquela Minas Gerais da montanha, né? Tem fotos da cidade, fotos urbanas, fotos da natureza. São 11 faixas, 11 fotografias. Isso. E quem tirou foi a tua esposa, que inclusive é nome de uma das faixas do CD, não é isso? Tem uma faixa dedicada a ela. Foi ela a tua grande inspiração para esse CD? Nessa música, com certeza. Olha aqui, ó. No CD temos fotos aqui de Minas Gerais. Uma grande motivação, sempre me empurrou a fazer, terminar o CD, né? As fotografias são maravilhosas. Olha aqui, tem cada coisa linda, né? Das serras, do tem rural, muita coisa de Minas Bitipoca, Gerais. né? Acho que tem uma composição também que chama Ponte de Pedra, que é um local lá no parque de Bitipoca.
Agora, tem uma música que é bem extensa, ela chega a quase 9 minutos, ela chama Corporal. Em alguns momentos ela tem um ritmo mais agitado e mais lento. Seria esse ritmo dos movimentos corporais? Você quis traduzir isso? Essa aí, na verdade, é uma composição que teve no meu primeiro disco, é a única... Que você trouxe dos anos 80 para cá. Exato, é. Ela foi uma releitura dessa composição antiga. E a história sobre o nome corporal, acho que não tem nada a ver com, com o CD. com esse CD, com esse trabalho, não. Mas é muito interessante, a composição é uma forma totalmente inusitada, né? Não tem parte A, parte B. Ela vai seguindo um caminho assim, nunca mais volta para trás, né? As coisas vão acontecendo. Você já compôs música com versos, palavras? Muito pouco, mas já. E qual que é a diferença de compor músicas instrumentais, no caso, compor jazz e compor músicas com versos? Qual que é a grande diferença desses dois tipos? Eu acho que é a história que você está contando, né? A música com a letra já vem toda uma história que a letra conta, né? A música eu acho que dá um suporte, tem que trazer aquela emoção que já está ali. Mas não dá para você contar uma história só com música instrumental, A com música jazz? instrumental é muito abstrata, né? O título, né? Talvez seja... Que te dá a linha, né? Que na maioria do público, a primeira ideia da composição vem com o título, que é uma palavra ou duas, né? A música instrumental tem esse lado misterioso, né? Que cada um pode interpretar de um jeito diferente. Então, é muito do ouvinte mesmo, né? O que ele está vendo, o que ele está... São 11 faixas que nós temos aqui, e qual que você mais tem como xodó? Qual que é a sua preferida? Nós temos aqui Leituras do Norte, que é o nome de uma música, Ponte de Pedra, Ascendente, Frevo Maior, Minas Gerais. Pergunta complicada, né? Mas essa Frevo Maior, eu acho que eu cheguei num lugar ali interessante. Ela tem um ritmo do frevo, mas começa assim, uma coisa bem melodiosa, mineira, aí cai no frevo e depois sai dele e vai para uma improvisação de jazz, depois volta no frevo. Eu acho uma composição que... E como que a tua esposa, ele viveu 15 anos em Nova York, nos Estados Unidos, e conheceu a Catherine, a Robin Catherine lá, né? Foi isso? Exatamente. E como que foi esse processo? Em que a tua esposa, hoje mulher, ajudou no processo do Carlos Henrique Pereira, músico? Ela tem uma participação decisiva? Bom, inspiração a gente já falou, né? Tem uma composição dedicada a ela. Mas acho que a motivação que ela me dá, né? Ela está sempre perguntando, e aquela música, como é que tá? Posso ouvir? Você mudou aquela parte, essa parte aqui está parecendo que está muito longa, você podia diminuir, né? Ela não é uma musicista, mas ela tem um ouvido apurado. E é bom você ter alguém do seu lado, né? Que te dá um feedback, né? Que faz você ver coisas que sozinho você não... E qual que é a avaliação, Carlos, mudando um pouquinho de assunto, que você faz do jazz brasileiro? Como que você avalia a música, o jazz, aqui no nosso país? Para mim, é a música mais fantástica desse planeta, né? Eu acho que a música brasileira engloba tudo, né? A variedade de ritmos, né? Melodias, harmonias de todos estilos, a música brasileira consegue usar, né? Eu acho que é a música do futuro. É a música do futuro? Por quê? Porque é muito rica, né? Tem sempre... Eu vejo a música americana... Você acha a música americana estagnada. truncada? É isso que você está querendo dizer pra gente? No momento, eu acho. Eles estão procurando, né? Mas as fórmulas estão se repetindo. O próprio jazz, né? Eles estão indo para outros países, né? Procurando ideias em outros lugares. Essa diversidade cultural ajuda o Brasil, no caso, a ter essa diversificação na música? Com certeza. Onde você vai, a admiração pelo músico brasileiro é
inquestionável, né? E o jazz aqui em Juiz de Fora, você curte bastante? Existem pessoas que trabalham também contigo e que curtem o teu trabalho, não só o teu trabalho, mas como o jazz aqui na cidade? Tem uma galera altamente competente. Essa escola, né, em Barbacena, Bituca, está formando músicos de alta qualidade, é um trabalho maravilhoso. E, inclusive, eu tenho tocado com jovens que têm saído de lá, né? Então, assim, tocando jazz bem, isso é muito bom. Qual é a nota que você dá para o jazz nacional? De 0 a 10. 0 a 10, 11. 11? O cara é fã, o cara é cantor, o cara é músico, ele já é da área. A música brasileira é muito rica, acho que a gente tem material para ser explorado aí por mais um século, tranquilamente, né? Obrigado pela sua participação, Carlos, aqui no Culto Circuito. Prazer. O Culto Circuito fica por aqui, mas você continua ligado com a gente na internet. É isso aí, pelo Twitter, @cultocircuito_. Nós estamos também presentes no Facebook, facebook.com/cultocircuito. Agora, se você quiser assistir o nosso programa no YouTube, nós temos um canal no YouTube, youtube.com/cultocircuito. A gente se encontra novamente na próxima semana aqui na TVE. Até lá!